E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo de processo civil e agora nós vamos dar sequência à nossa playlist falando sobre a competência da Justiça Estadual. Não sai daí que eu volto já já. Olha só, meus amigos, nós já estudamos Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal. Portanto, nós já temos agora um bom panorama das justiças aqui no Brasil. Só faltou falar da justiça estadual, justiça comum, ok? Estadual. Veja, esse ramo da justiça acaba sendo chamado, na prática, de justiça residual. Okay? Então, se você vir numa prova, falar sobre justiça residual, está falando da justiça estadual. E por que a justiça estadual ganhou esse nome, de competência residual, de justiça residual? Porque a ação, ela só vai ser julgada pela justiça estadual se não houver competência da justiça eleitoral, trabalhista e nem federal. Portanto, se a ação chegou para ser julgada na justiça estadual, é porque nenhum outro ramo de justiça é competente. Ok? Então acaba sendo até um nome feio, mas acabam dizendo que é a vala comum, Se não é da trabalhista, se não é da eleitoral, se não é da federal, vai para a vala comum, que é a justiça estadual. E isso faz com que a justiça estadual ela fique bastante sobrecarregada de processos, tá? Sobre a justiça estadual, o que você precisa saber além dessa noção de que ela é tratada de forma residual? Primeiro ponto diz respeito às sociedades de economia mista, que eu já conversei aqui com vocês em vídeos passados, mas não custa recapitular. O artigo 109 da Constituição Federal estabelece que naquelas ações em que a União for parte ou autarquia federal ou empresa pública federal, essa ação vai ser julgada pela Justiça Federal. Só que a Constituição ela não disse absolutamente nada sobre as sociedades de economia mista. Seja por alguma razão expressa, seja porque o legislador constituinte assim quis, ou simplesmente porque ele esqueceu de tratar dessa entidade. Seja como for, como a sociedade de economia mista não tem regra específica de competência, toda sociedade de economia mista é julgada pela Justiça Estadual. Tudo bem? Então esse é um ponto que na tua prova você jamais pode deixar passar. Se é sociedade de economia mista, competência da Justiça Estadual. Agora, eu te pergunto o seguinte. Imagine que eu tenho uma ação que começou na Justiça Estadual, ok? E no meio do processo, um ente federal resolve intervir no processo. Imagina, a ação começou na Justiça Estadual, tá? Uma ação versando sobre, meio ambiente, por exemplo. E aí começou na Justiça Estadual. No curso da ação, uma determinada autarquia federal resolveu intervir no processo. E aí? Como fazer? Como que o juiz estadual deve agir diante dessa situação? Veja, atualmente o STJ tem um entendimento bastante solidificado sobre o que deve ser feito quanto a isso. Primeiro ponto. Se a ação começou na Justiça Estadual e um ente federal interviu, o que o juiz estadual tem que fazer? Resposta, ele imediatamente tem que remeter o processo para a Justiça Federal. Ok? Imediatamente. Entrou um ente federal, a União, uma empresa pública federal, uma autarquia federal, o juiz estadual remete o processo para a Justiça Federal. Só que o que acontece? Às vezes, o ente federal ingressa no processo
Só que ao longo da ação fica nítido que esse ente federal, ele não tem interesse naquele caso. Então ele não deveria estar participando do processo. Só que, qual é a grande sacada? Para você saber se o ente federal tem interesse ou não na causa, só o juiz federal que tem essa condição, que tem esse poder. O juiz estadual, ele não tem competência para averiguar se o ente federal tem interesse na causa ou não. Por isso que, intervindo um ente federal, o juiz estadual tem que imediatamente remeter o processo para a federal. E lá na federal é que o juiz vai analisar se tem interesse ou não no processo. Se o ente tiver, de fato, interesse naquela ação, aquela ação fica na Justiça Federal e tramita até o fim. Só que se o juiz federal entender que o ente não tem interesse naquele caso, o juiz federal exclui o ente e remete o processo de volta para a Justiça Estadual. Tudo bem? Então isso é um ponto que você deve ficar muito atento, ok? Repito, o juiz estadual ele não tem competência para decidir, para averiguar se o ente federal tem interesse no caso ou não. Então o juiz estadual ele não pode, no caso, essa autarquia federal que está intervindo aqui no processo, essa autarquia federal ela não tem interesse, eu vou excluir a autarquia federal e vou tocar o processo para frente. Não, ele não pode fazer isso. Quem faz isso é o juiz federal. Tudo bem? E para a gente fechar a competência material, para a gente não fazer outro vídeo sobre competência material, deixa eu só explicar uma coisa para você. Por autorização da Constituição Federal, é possível, em alguns casos, a delegação da competência material. Veja, quando nós temos delegação da competência material, ou nós estamos falando de Justiça do Trabalho ou de Justiça Federal. Como assim, professor? Eu explico. Infelizmente, o nosso país, como ele é muito grande, às vezes nós estamos numa determinada localidade em que não existe instalada a Justiça do Trabalho ou a Justiça Federal. Cidades muito pequenas, cidades do interior, né? Não tem Justiça do Trabalho, não tem Justiça Federal. Só tem lá uma vara, um juiz estadual. E aí a Constituição autoriza, nesse caso, que o juiz estadual julgue ações trabalhistas, ok? Ou, no caso, ações sobre benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, as ações que versem sobre benefícios previdenciários, em regra, são da Justiça Federal. Só que se numa determinada localidade não houver Justiça Federal, o juiz estadual pode julgar as ações relativas a benefícios previdenciários. Tudo bem? Então você percebe que houve uma delegação da competência da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Para o juiz estadual. Então, às vezes, é muito comum quando você tem juízes estaduais, né, em começo de carreira, são juízes substitutos, né? Então eles vão para comarcas muito pequenas e às vezes eles acabam tendo que julgar ações previdenciárias, né, e ações trabalhistas. E aí você pensa, poxa, mas eu prestei concurso para juiz estadual, o que eu estou fazendo aqui julgando ação trabalhista, ação de benefício previdenciário? Pois é, porque você está diante dessa autorização que a Constituição dá para a delegação da competência material. Professor, isso cai muito em prova? Olha, quando cai, as provas sempre perguntam a mesma coisa, que é o seguinte: havendo recurso, qual é o tribunal competente para julgar o recurso? Então imagina que eu sou juiz estadual e eu estou julgando uma ação trabalhista, tá? Julguei a ação trabalhista e as partes querem recorrer. Pergunto, qual é o tribunal competente para analisar o recurso? Resposta: o Tribunal
Regional do Trabalho da respectiva região. Não é o TJ, não é o Tribunal de Justiça. O recurso, ele vai ser julgado ou pelo TRT, se for Justiça do Trabalho, ou pelo TRF, no caso da Justiça Federal. Portanto, não é o TJ. Quando isso cai em prova, é isso que as provas costumam perguntar. Para quem vai o recurso? Então memoriza isso. Se for uma ação trabalhista, o recurso vai para o respectivo TRT. Se for uma ação federal, o recurso vai para o respectivo Tribunal Regional Federal. Beleza? Com isso, meus amigos, terminamos de vez a competência da justiça material. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Te aguardo no próximo vídeo.